Estamos aqui mais uma vez no HQC Cast, Homens que Choram. Eu sou o Frank William. Eu sou o Emanuel de Jesus. Apresento o nosso ilustre convidado de hoje aí, Amém. Emanuel. Hoje nós temos a alegria muito forte de estar conosco aqui o pastor Carlos Júnior. O pastor Carlos Júnior é um amigo que Deus me deu aqui nessa cidade, né? Amém. Homem de Deus, um homem sério, um homem que tem marcado essa cidade com sua história, com sua igreja, filho do pastor Carlos, que ele gosta de ser chamado missionário, né? Porque na nossa igreja, os pastores de pastores chamam missionários. Pastores de pastores. É. Legal, olha aí. Que legal. Pai, Senhor Jesus, bom dia Amém. a todos. É um prazer poder estar aqui, pastor Emanuel, pastor Frank, uma alegria. Seja Amém. bem-vindo. A gente gosta de começar nosso episódio com uma perguntinha simples, mas bem profunda. Quem sou eu? Quem é pastor Carlos Júnior? Bom, eu sou o pastor Carlos Júnior, sou filho de Deus, sou um homem casado, né? Esposo da Ludmila. Sou pai de 3 filhos. Tenho o Carlos Neto, Luca e Nina Vasconcelos. Sou pastor, né? Sou pastor de uma única igreja até hoje. Pastorei a mesma igreja há 10 anos, graças a Deus. Que bênção. E a gente tem servido ao Senhor ali no Jardim Aurelion com muita alegria, graças a Deus. Casa da Bênção. Casa da Bênção. Casa da Bênção. Casa da Bênção. Que bênção. Pastor Carlos Júnior, eu vou te fazer algumas perguntas aí, pastor Frank. Eu vou mandar as perguntas que eu elaborei para ele também agora. Tá. Porque eu não esqueci de mandar. Amém? Mas a primeira pergunta é: quais foram os maiores desafios enfrentados como filho de pastor? Eita! Pai, eu cresci assim numa família muito saudável, né? Sim. Meu pai e minha mãe conseguiram fazer da nossa casa um lar muito, muito útil, muito saudável. Eu sempre fui muito protegido na questão física, obviamente, mas também na questão emocional. Sempre com muita afirmação, com muito amor. Meu pai tem 50 e poucos anos. Nossa igreja também é uma igreja de 60 anos. Embora em outros lugares havia muita tradição, poderia haver algumas situações que os filhos de pastor sofriam muito, meu pai ele é um pastor um pouco à frente do tempo dele. Sim. Né? Então, acaba que o próprio comportamento dele com a igreja, de não ter certas práticas religiosas, né? De religiosidade na igreja, Muito legalismo, né? é muito legalismo, facilitou muito minha vida, né? Porque eu não vivia aquilo que muitos filhos de pastores viviam. Ele é filho de pastor, tem que fazer isso. Ele é filho de pastor, tem que fazer aquilo outro. Então, assim, uma cobrança excessiva sobre minha vida. Então, se tinha, eu não percebia, né? Então, acho que os maiores desafios mesmo para mim foi eu manter a minha vida com Deus, porque apesar de não haver cobrança da igreja, tinha discipulado em casa. Sim. Né? E você, assim, hoje é comum a gente ouvir assim, é filho de pastor, né? Já é abençoado, né? Sim. Para não dizer outra coisa. Como que você se via sendo filho de pastor, né? Apesar de não ter essa cobrança dos seus pais, mas a igreja ela não te cobrava essa... É isso que eu estou dizendo. A igreja não me cobrava. Se cobrava, eu não percebia, né? Se tinha alguma fala, alguma conversa, alguma coisa, eu não percebia, justamente porque meu pai conseguia me blindar com proteção, meu pai e minha mãe, e eles me discipulavam em casa, né? Então, eu tinha um ensino dentro de casa. Deuteronômio capítulo 6 era o que base. Era o que meu pai, né? Ensinarás o teu filho ao sentar à mesa, ao levantar, a andar pelo caminho, colocarás meu nome sobre os seus olhos e tal, e tal, e tal. Então, aquilo ali, meu pai me discipulou muito naquele texto, né? E não que eu fosse um adolescente tranquilo. Eu fui um pré-adolescente ali, dos 11 anos em diante, que eu dei muito trabalho para meus pais. Né? Dos 11 até os 15 anos. É a fase crítica, né? Foi a minha fase crítica. Exato. Né? Dei muito trabalho para meus pais. Falando em fase crítica, pastor Carlos Júnior, conta para nós aí um episódio aí da sua vida que fez você chorar, que é Homens que Choram.
é aquele choro que você não consegue segurar, que vem de dentro para fora, seja no momento espiritual, ou natural, ou qualquer experiência que você Um momento que queira. eu não poderia deixar de saltar aqui nessa manhã foi realmente o momento da minha conversão, né? Como eu disse, dos 11 aos 15 foi o meu momento crítico. Dos 15 aos 17 foi aquele momento ali de consolidação da fé. Só para você ter uma noção, eu era tão rebelde dos 11 aos 15, meu pai pregava Mateus 24, falando sobre a vinda de Jesus e falando que alguns iriam ficar e que tal, que a gente precisava se consertar. Eu falei assim, vou consertar nada, vai ter a segunda chamada, tá tudo certo. Né? Vai ter a segunda chance, né? Vai ter a segunda chance. Aí meu pai falava das dificuldades da segunda chance, eu falava, a gente aguenta um pouquinho, o que tá vivendo aqui tá bom. Então, eu tinha essa loucura do adolescente, né? Mas com 15 anos nós tivemos um encontro com Deus na nossa igreja, né? De 14 para 15 anos. Acho que foi com 15 mesmo, 2006. E ali, nesse encontro com Deus, na palavra Peniel, né? Todo mundo ali chorando, todo mundo sendo quebrado mesmo, todo mundo sendo confrontado com seus erros. E a palavra não falava comigo, sabe? Eu já estava verdadeiramente me perdendo. Eu fui batizado no Espírito Santo com 4 anos de idade. Uau! Né? Fui batizado no Espírito Santo com 4 anos de idade. Então, naquele tempo, eu já tinha feito a minha confissão de fé, já fui batizado no Espírito Santo, fui batizado nas águas com 12 anos, mas eu realmente me perdi dentro da igreja, né? Então, com 15 anos de idade, estava completamente insensível à voz do Senhor. E ali, então, eu comecei a me incomodar, porque todo mundo sentia a presença de Deus e eu não. Porque Deus falava com todo mundo e comigo não. Lá no encontro. Lá no encontro. Então foi quando eu me joguei debaixo de uma cadeira, né? Coloquei a cabeça no chão e perguntei, por que o Senhor não fala comigo? Por que a tua voz saiu de mim? Meu Deus. Por que o Senhor me esqueceu? E ali então foi uma noite de choro muito profundo. Meu Deus, forte, né? Onde eu realmente voltei, inclinei de novo os meus olhos para o Senhor. Pastor Carlos Júnior, na sua experiência pessoal, e às vezes até ministerial, isso pode auxiliá-lo na sua resposta para ajudar os nossos ouvintes, casos como o seu, como do Thales Roberto, como o meu também, que não é diferente, você acha que o fato de eu costumo dizer isso para os nossos adolescentes, eu sou líder de adolescentes, estou líder de adolescentes lá na Igreja Bethel, e a gente reflete muito sobre isso, leva os adolescentes muito a refletir sobre isso, e a própria igreja, inclusive, sobre essa questão de filho de crente não é crente. Filho de crente precisa se converter. Verdade. Então, pegando uma parte dessa sua história aí, por que você acha que é tão difícil o filho de crente, quiçá, não mais difícil do que um descrente, do que um mudando, de se converter? Será que é por ele estar ambientalizado com aquele ambiente, com aquelas práticas, e ele achar tão comum que ele quer experimentar outras coisas, que ele quer conhecer o novo? No seu ponto de vista, como é que você vê essa sua experiência, olhando assim, um telão, assim, olhando, fazendo uma retrospectiva da sua história lá, dos 11 anos, até a sua conversão, até esse seu momento lá de encontro com Deus, com o Espírito Santo? O que você acha que foi mais difícil, assim, que levou você a se perder, né, ou a se encontrar depois? Sim. E realmente se converter verdadeiramente? Eu acho que no meu caso em específico, eu acho que o que me levou a me perder foi o mesmo que levou a me encontrar. O que me levou a me perder? Eu sempre fui uma pessoa muito relacional. Sempre fui uma pessoa de muitos relacionamentos, muitos amigos. E então, as práticas daquela idade ali da escola, né, de 11 até os 15 anos de idade, estava ali na 7ª série, 8ª série, 1º ano. Então, essas práticas ali me levou a ir me afastando do Senhor, né? Os namorinhos, então, foi me levando a me afastar do Senhor. Mas o que me levou a encontrar foi realmente a saudade do relacionamento com Deus. Porque quando eu vi
né? As pessoas tendo o Senhor e eu não. Aí foi onde eu fui me quebrantar diante de Deus, perguntar e chorar, porque eu queria de novo a presença de Deus, né? E o que pode fazer um adolescente se converter? Qual é a dificuldade, né, que eu vejo que os adolescentes têm? Eu acho que há algumas dificuldades. Primeiro, muitos pais eles perdem o coração dos filhos. Sim. Né? Eu acho que a gana de ter uma disciplina, a gana de levar o filho a ser um cristão e ter um bom testemunho, né? Não que o bom testemunho não seja necessário, mas você não tem como cobrar um bom testemunho de alguém que ainda não se converteu e não foi discipulado. Claro. Né? Eu acho que um grande erro que a igreja às vezes comete é querer discipular quem não se converteu. Concordo plenamente. Né? E cobrar bom testemunho de quem não foi discipulado. Então, o filho de crente ele não nasce crente. Você que é cristão, você que é um pai, uma mãe cristã, pastor, não tenha o seu filho como um pequeno cristão. Ele é um homem caído que precisa ser evangelizado, precisa ter experiência com Jesus e aí então ser discipulado. Depois de discipulado, sim, ele pode ser corrigido para ter um bom testemunho. Que legal, né? Então a gente precisa ter esse processo muito claro na nossa cabeça. Muito claro na nossa cabeça. Né? E então não perca o coração do seu filho, cobrando aquilo que ele não pode oferecer, porque ele não é nascido de novo. Ele não é discipulado. Segundo ponto, leve seu filho a ter experiência com Jesus. Acho que se você quer que o seu filho seja um cristão, leve ele a ter experiência com Jesus. Porque o que vai converter os nossos filhos não é a rotina da igreja. Sim. O que vai converter os nossos filhos não é as nossas disciplinas, né? Meu pai era um pai disciplinador, eu também me considero um pai disciplinador. Eu não aceito certos erros. Mas no que se fala ao testemunho de cristão, eu não tenho como cobrar dos meus 3 filhos, porque eles não são cristãos. O meu mais velho, eu acredito que ele já tenha tido esse encontro com Jesus, esse novo nascimento. Mas os 2 mais novos, eu acredito que não. Então, Entendi. A gente tem que ter essa clareza. Nós precisamos fornecer dentro de casa um ambiente para que os nossos filhos tenham experiência com Jesus. De que forma? Primeiro, pelo exemplo. Pelo exemplo. Nenhum adolescente vai fazer o que você fala só porque... Principalmente na geração de hoje, alfa e beta. Verdade. Principalmente. Geração muito voltada à tecnologia, herdou algo da geração Z, que é conferir se as tuas palavras estão de acordo com o teu procedimento. Que a geração Z, a galera aí de 25 anos para baixo, eles têm essa característica, né, de conferir se o teu procedimento está idêntico às tuas palavras. Então a geração alfa e beta herdou isso deles. Então, e são muito mais voltados à tecnologia do que aos relacionamentos, a uma vida espiritual, aos conceitos, porque eu nasci dentro da igreja, tradição. Os irmãos nasceram dentro da igreja. No Brasil, quem não nasceu dentro da igreja, ele já é católico, apostólico romano, ele está acostumado com a doutrina do catolicismo. Então ele é mais voltado para questões religiosas. Mas essa geração de hoje não é. A meninada de 1999 para cá nós quebramos muitos protocolos para eles. Então, ele vai realmente precisar ser convencido por Jesus, por uma experiência real com Jesus. Então, não igreje seus filhos. Sim. Dê a eles experiências com Cristo. Dê a eles experiências com Jesus. Leve eles a ter contato com a palavra, mas não a palavra escrita, que é um livro religioso que fica aberto no Salmo 91. Mas leve o teu filho a ter experiência com a palavra revelada do Senhor. Aquela que você ora pela manhã, você tem experiência com Deus, e aí você senta o teu filho à mesa e compartilha com ele aquilo que o Senhor te revelou nas Escrituras. Então eu vejo que esse é o caminho, pelo exemplo e pelo ensino revelado, discipulado. Né? Catequetizar os teus filhos na igreja cristã, protestante, só levá-lo para a escola bíblica dominical, eu acredito que com essa geração de hoje não vai funcionar. Não funciona mesmo.
E você acredita, assim, que os grandes erros dos pais, está exatamente isso que você falou, de ter aquele jargão popular, viver aquele jargão popular, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Acredito que tem muitos pastores, muitos cristãos, não só pastores, que muitas vezes esquecem do seu ministério principal, que é a família, né? Uma coisa que nós temos trabalhado muito lá na Igreja Bethel é que a família é o nosso principal e não a igreja, né? Eu ouvi muitos pais dizerem, e ouço até hoje, que enquanto está comendo do meu feijão, está morando debaixo do meu teto, vai fazer o que eu estou mandando. Então, meio que obriga o filho para ir para a igreja, como se isso fosse salvá-lo, fosse convertê-lo. E eu tenho uma pegada diferente com os meus. Também sou pai de 3 filhos, tenho o Vicenzo de 14 anos, hoje um adolescente, tenho Benício e Beatriz, um casal de gêmeos de 7 anos, e a gente sempre deixou claro para eles: vocês não são obrigados a ir para a igreja. Vocês não vão para a igreja se vocês não quiserem. Se você quiser ficar em casa, fique em casa. O compromisso da salvação é individual. A minha eu tenho certeza dela. A sua é você e Deus. Tem as consequências. Então, a nossa forma de educá-los é um pouco diferente da grande maioria da sociedade, do que eu vivi, do que eu vivenciei, do que eu vi. Então, eu acredito que quando você dá a obrigatoriedade, você o afasta mais de Deus. É como se ele visse Deus como uma religiosidade, como um rito, como um compromisso. Eu vou lá no domingo, bato meu ponto, tenho a semana toda para poder viver a minha vida, e aí domingo eu volto lá de novo para falar com esse Deus, para cumprir meu rito, minha obrigação. Então, quando a gente começou a ver que isso não gerava convertidos, mas convencidos, religiosos, e nós começamos a olhar para Cristo, como que Jesus ministrava nos tempos que ele esteve aqui. Ele não obrigava ninguém a ir para a igreja, ele ia até as casas, ele se fazia presente e se relacionava com os perdidos, como ele mesmo diz, palavras deles: os sãos não precisam de médicos. Então, aqueles que muitas vezes estão na igreja, eles se acham mais santos do que os outros, mais espirituais do que os outros, mais sãos do que os outros. Então, os doentes precisam. Inclusive, Deus já revelou para mim muitas vezes, já ministrei sobre esse tema, que a igreja ela não é hotel para crente, ela é hospital para doentes. Por isso, muitas pessoas se ferem na igreja e não voltam mais à igreja, né? Porque ali nós temos vários doentes em processo de tratamento. Quando você começa a olhar como Cristo olha, eu acho que é mais fácil para você enxergar o pastor Carlos Júnior e não as reações, as atitudes do pastor Carlos Júnior. Quando você fala da questão do exemplo, eu vejo que quando eu pude, juntamente com a minha esposa, ensinar para os nossos filhos que eles têm essa liberdade em Deus, que em Deus eles são livres, que é suave, que é leve e que é gostoso, é o que a gente tem aplicado com os adolescentes da igreja, que eles têm como serem felizes, serem divertidos, serem alegres em Cristo. Não precisa da alegria que o mundo dá, que é uma alegria momentânea, passageira, na bebida, nas festas, nas farras. Você pode fazer a sua farra em Cristo. A própria Bíblia diz que quando um perdido se converte, entrega a vida para Jesus, há festa no céu. Significa que Jesus gosta de festa. A primeiro milagre dele foi numa festa de casamento. Então, assim, o tempo todo eles nos chamam para celebrar, né? Então, é isso que a gente tem tentado mostrar para os nossos adolescentes, para ver se a gente não perde eles como os da minha geração, os da sua geração foram perdidos, né? Hoje nós temos, se você for olhar para, eu não sei lá na sua igreja, mas para os jovens das igrejas de um modo geral, cadê a juventude da igreja? Né? Na minha época, não sei na sua, mas a juventude era o que levava a igreja, o que animava a igreja, era o boom da igreja. Era grande volume, né? Era o grande volume, era o volume, né? Da igreja. O sábado era mais do que no próprio domingo, né? Hoje você não vê isso mais. Por quê? Porque eles se perderam, né? E por que eles se perderam? Como o próprio testemunho do Thales Roberto, ele estava ali, mas ele não... Ele queria vivenciar o que estava lá fora, o novo, o diferente. Aquilo ali virou a rotina dele, o dia a dia. Porque a religião, os hábitos, o costume da igreja... ele não consegue segurar uma pessoa que é necessitado de aventuras e de adrenalina no sangue. Mas ali a pessoa precisa ter experiência com Jesus para poder ficar. Está acontecendo um fenômeno no Brasil e em muitos países que eu tenho observado. As faculdades e conferências estão lotadas. Mas no domingo,
está vazio. O que, como pastor, o que você pode nos ensinar, passar para nós, como atrair essa turma, não só para as conferências, porque hoje tem uma gama de crente que é crente de conferência, conferência e conferência, mas como trazer essa turma hoje para o culto de domingo à noite? Eu acho que é o seguinte, vai haver um grupo de pessoas que eles vão permanecer dessa forma. Você não vai conseguir atrair todos. Sim. A gente pode ficar tranquilo quanto a isso, que vai ter, por exemplo, eu tenho gente lá na minha, estava revisando as células esses dias, tem gente lá na minha congregação que eles investem milhares de reais para ir na nossa conferência global. Sim. Mas eles não vão no culto de domingo que acontece a 1 quilômetro da casa deles. E é de graça. É de graça. É de graça. Então, isso aí não tem como. Mas, assim, o que nós podemos fazer é ter uma igreja que conversa melhor com as pessoas. Ter uma igreja que ela se torna relevante. O que é uma igreja relevante? É uma igreja grande? Não. É uma igreja que ela se torna necessária para aquelas pessoas, né? Eu vejo que as grandes questões as pessoas elas fazem perguntas. Cada pessoa ela tem suas perguntas. Ela tem suas dores. O pastor estava falando aí sobre, por exemplo, a criação de adolescentes, né? Ele educa os filhos dele de uma forma. Eu, por exemplo, eu também busco deixar a coisa bem mais leve para os meus filhos. Sim. Bem mais leve. Eu aprendi isso com meu pai. Na minha época, escutar Oficina G3 e Apocalipse 16 era quase um pecado, né? Na minha época. Mas eu escutava em casa. Meu pai deixava tranquilo, eu tinha um sonzinho lá, fechava a porta do quarto, botava para moer. Né? Catedral. E aí, catedral. E aí, quando meu pai saía, eu tirava o CD lá e botava o CD do fundo, né? Então, mas eu fui forjado em muitas letras, né? Dessa geração, catedral, do Apocalipse 16. Me ensinou bastante. E hoje... Você é da época do Carlos Barneia, não? Eu vi também, né? Mas o Carlos Barneia já é um pouco antes. Né? Mas eu ouvi também. Eu tinha um amigo que era um pouco mais velho que eu que mostrou o Carlos Barneia. Então, novo som. E hoje, quando eu, por exemplo, eu e minha esposa, a gente vai sair com as crianças, ou a gente está com as crianças no carro, o que a gente escuta é a música do tempo deles. Né? O que a gente escuta com eles, né? Às vezes o mais atual que a gente escuta é Salomão do Reggae, por causa de mim, porque eu gosto. Salomão do Reggae. Mas eles escutam trap gospel. É isso mesmo. Entendeu? Eles escutam, eu nem sei falar o nome do povo, é uns DJ, não sei o quê. E a gente tá lá curtindo com eles. E tem umas músicas que são extraordinárias. Sim. Né? Concordo. E aí, quando chega em casa, a gente conversa junto sobre o Espírito Santo. Eu converso teologia com meu filho de 11 anos. Sim. Ele é muito bom de cabeça, muito inteligente. E ele vai me fazendo perguntas e eu não alivio o conteúdo. A gente fala sobre teologia, a gente fala sobre interpretação bíblica. E aí eu vou instruindo ele, o meu do meio, de 8 anos, vai ouvindo ali, vai tentando captar alguma coisa. Mas na hora de disciplinar também, eu até uso essa frase. Comeu do meu feijão, enquanto estiver aqui em casa, vai fazer o que eu faço. Agora, pastor... Porque eu até falei com ele essa semana. Falei, a criança entregue a si mesma, você não tem maturidade para tomar suas decisões. A criança entregue a si mesma é vergonha para a mãe. Sim. Então, na medida que você vai crescendo, eu vou te entregando alguns pontos da sua vida. O corte de cabelo dele eu não tô nem aí. Sei. Pode cortar do jeito que quiser. Meu filho do meio tem 8 anos de idade, ele gosta de cabelão. Tem um cabelão cá no ombro. Isso. Entendeu? Legal. O meu filho mais velho, né, ele já gosta de um cabelinho mais rapado aqui, gosta de fazer uns negócios aqui na cabeça e tal, tá tudo certo. Isso. Mas outras determinadas coisas eu já não permito ele decidir, porque aí ele não tem maturidade. Verdade. Pastor Carlos Júnior, pastor Frank, pegando tudo isso aí, esse bojo todo... Eu nem respondi a pergunta. Então, por exemplo, o meu desafio é adolescente. Então, a igreja ela precisa se propor a dar respostas para essa minha pergunta de educar meus filhos. Sei. E aí, o desafio do outro irmão
é o pecado. A igreja precisa começar a dar respostas para Sim. isso. O desafio do outro irmão é vida financeira. Exatamente. Então, de uma forma inteligente e lógica, a igreja ela precisa criar um foco. Eu, no começo do ano, chamei o líder de homens da igreja, falei, quais são os 3 assuntos que nós vamos tratar com os homens esse ano todinho? 12 meses. Nós teremos de 12 a 16 encontros com os homens esse ano. O que nós vamos tratar com eles? Definimos os temas. Né? Definimos vida financeira, liderança, né? Liderança, que é o homem. Eu vejo que muitos homens de hoje, eles têm dificuldade de liderar dentro de casa. Sim. Né? Quando não são machistas, são frouxos. É. Né? E têm dificuldade de liderar na empresa, liderar em determinados lugares. Verdade. Então, uma liderança cristã e vida devocional. Então, esses 3 assuntos que a gente tem buscado. Pastor, a gente falou da evasão dos jovens hoje da igreja, né? E a preocupação é a próxima geração. Eu lembro em 80 e 90, que eu já sou um pouquinho velho, estou com 57 anos, mas eu lembro que foi o boom da galera querer ser pastor. Não, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. E eu fui nessa vibe aí de querer ser pastor e tal, enfim. E já estou 30 anos como pastor. Mas hoje, se você fizer uma enquete dentro da igreja, você não encontra mais pessoas aspirando, querendo, queimando o coração por querer ser pastor. Onde nós erramos? Como podemos consertar? Na tua experiência como pastor e como filho de pastor, que legado a gente vai deixar para a próxima geração? Jesus, ele disse assim, quando eu for levantado do chão, eu atrairei todos a mim. Eu acho que só tem 2 coisas que geram a geração de pastores, Jesus e a cruz. Só. Sim. Em qualquer geração. Nós precisamos ter vida de Deus na igreja. Vida de Deus no meio dos jovens. Vida, porque quem chama é Ele. Amém. Acho que a gente precisa analisar 2 movimentos. 90 teve muitas pessoas que se identificaram como pastores, mas a gente precisa observar, será que todos foram realmente chamados para ser pastores? Inclusive, da minha será época... que alguns não foram na empolgação e fez a coisa errada e deu um mau exemplo para essa geração? Do meu ciclo de amizade só tem 2, eu e outro. Pois é. Então, eu vejo que é muito importante a gente incentivar o chamado, mas ele precisa ser verificado e conhecido pela igreja. Porque nem todos que se dizem chamados para ser pastor necessariamente são pastores. Às vezes tem um chamado para liderança, mas não a liderança dentro da igreja. Sim. Mas às vezes uma liderança dentro do business, uma liderança dentro da política. Sim. Porque me desculpe aqui, mas foi a sua geração que abriu mão da política. Foi. A sua geração que abriu mão de estar nas escolas. Porque nas empresas. Verdade. Foi a sua geração e parece que era antagônico. Parece que era antagônico você ser um empresário e você ser um cristão genuíno que consegue discipular que consegue evangelizar os seus funcionários. Verdade. Então foi a sua geração que só era líder cristão se fosse pastor. Estivesse dentro da igreja. Estivesse dentro da igreja. Então, assim, eu vejo que a gente precisa analisar esses 2 movimentos. Tinha um grande volume, mas talvez alguns não eram nem chamados para ser pastor na igreja. Pastor, líder cristão, líder dentro do prédio da igreja. Sim. Líder de rebanho. Talvez eles eram líderes em outros lugares. Mas como fazer, então, para essa geração se tornar pastor? Primeira coisa, a vida de Deus precisa aumentar na igreja. As ideologias precisam acabar, as guerras políticas precisam diminuir, até porque não é a esquerda, não é a direita que vai salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil é o governo de Cristo na terra. Creio. Né? Então, a gente precisa diminuir assuntos que não são tão cristocêntricos e a gente precisa colocar Jesus no centro da igreja. Fazer a igreja se apaixonar por Jesus. Jovens se apaixonarem por Jesus. Porque jovens apaixonados por Jesus, quando você olha para Cristo como Isaías olhou para... Não foi, era Cristo, era Deus, né? Você olha para Deus como Isaías olhou para Deus, ele olhou para si e se viu um pecador, depois ele viu o seu chamado. Isso. Então, é necessário nós colocarmos Jesus no centro. É necessário
a gente ter cultos cheios do Espírito. É necessário a gente ter a cruz nos discipulados. Amém. A gente não pode... A única coisa que coloca Cristo no centro é quando você coloca a cruz por detrás dele. A gente não pode baratear a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele não é barato, ele custa tudo que a gente tem. E se nós não... O que eu mais tenho pregado na igreja é sobre morte. E se o grão de trigo caindo no chão, ele não morrer, ele não gera fruto. Não tem como um pastor que é vivo na carne gerar filhos espirituais que são vivos no espírito. Verdade. Então eu percebo que nós precisamos diminuir a nossa intensidade em outras coisas. A gente precisa entender que nem todo mundo vai ser pastor. Porque se for todo mundo vai ser pastor, é muito cacique para pouco índio. É. Talvez 2% da sua comunidade vai ser pastor. Porque alguém vai ter que ser pastoreado, é questão de lógica. Agora, nós precisamos colocar a cruz de volta. A mensagem de autoafirmação, ela não gera crente, ela não gera discípulo, ela não gera pastor. Concordo. A mensagem de motivação, ela não gera crente, não gera discípulo, não gera pastor. A única mensagem que pega o homem pecador, coloca ele no céu e faz dele um ministro do Senhor é a mensagem da cruz. Então tem que ter cruz, tem que ter Cristo na igreja. Pastor Carlos Júnior, diante desse assunto que você abordou aí, como que você vê hoje as moda gospel, né? Que hoje nós estamos falando já dessa geração anterior que fez esses maus exemplos no pastoreio ou nas lideranças, na igreja em si. Eu vejo que em tudo na nossa vida nós só temos dois caminhos, ou da vida ou da morte, né? Ou da cura ou da enfermidade. Então sempre nós vamos ter dois caminhos. E assim é na educação. Os nossos filhos, nós como filhos, ou nós repetimos padrões dos nossos pais, inconscientemente a gente faz isso já está comprovado cientificamente, ou nós repelimos. Filho de um alcoólatra, ou ele vai ser alcoólatra, ou ele vai ter aversão à bebida. Completamente contrário. Da mesma forma, eu vejo com os filhos de cristãos. Posso até escandalizar alguns aqui agora com o que eu vou falar, mas eu vejo que, em boa parte, a maioria dos filhos que se perderam foi porque os pais não foram exemplos de cristãos em casa. É aquilo que a gente estava falando anteriormente, de fazer o que eu falo, mas não fazer o que eu faço. Né? A pessoa liga lá, fala que eu não estou. Né? Como é que eu estou ensinando meu filho a mentir de que eu não estou? Exatamente. Né? E assim, esse exemplo é bem simples, mas assim, dá para entender a reflexão. Como que eu vou mostrar para o meu filho de que forma que eu vou educá-lo, né? Se não é mostrando Cristo em mim? Sim. Então, uma coisa que eu tenho observado na minha paternidade é que o meu filho, ele começou ali os 11, 12 anos querer ser adolescente e estar envolvido com as coisas do mundo, e esse erro estava mais em mim e na mãe dele, porque nós começamos a trabalhar demais, a ter compromissos demais, ter responsabilidades demais, e meio que esfriar no nosso relacionamento de intimidade com Deus. Então ele começou a ver esse lapso temporal. Hoje, que nós fomos ordenados a pastores, inclusive agora em outubro faz 1 ano da nossa ordenação, que a gente não queria ser ordenado a pastores, a gente já sempre exerceu a liderança, mas a gente achava que era só título. Nós não queremos esse título, nós vamos fazer conforme Deus quiser. E Deus chamou, o que aconteceu? E desde que aconteceu, já vinha já num processo da gente já estar retornando ao primeiro amor, está sendo cobrado a voltar ao primeiro amor, a ver que João Batista estava errado, que nós não precisamos nos diminuir, ser menos pecadores, ser menos desobedientes, ser menos nada, nós temos que morrer. Como você mesmo disse, por exemplo, lá da passagem do grão de trigo, nós precisamos morrer todos os dias para os nossos pecados, morrer para a promiscuidade, morrer para a prostituição, morrer para a lascívia, morrer para o orgulho. E eu sempre fui um homem muito
eu não me considero um homem nervoso, mas eu me considero um homem explosivo. Se você fizer algo que eu não gosto, eu vou alterar o meu humor, eu vou alterar a minha afeição. O meu tom de voz já é forte, então já vai parecer que nós estamos brigando. E a minha esposa sempre batendo nisso. Inclusive, ela me deu uma plaquinha muitos anos atrás que diz assim: o hábito de eu falar com Deus muda o hábito de eu falar com as pessoas. Aí. E eu sempre tive essa convicção comigo, que eu não me importo o que você pensa de mim. Se exploda. Não vai mudar minha vida em nada, não vai me atingir em nada. E nos últimos anos, Deus tem me mostrado que eu tenho sim que importar com o que você pensa de mim, com o que você fala de mim. Não para mim mesmo, não para você, não para fazer as coisas para agradar os outros ou para aparecer, mas é porque é Cristo em mim é que está reagindo, é que está refletindo. E eu observei que quando eu comecei a alterar controlar mais as minhas reações, as minhas explosões e deixar transparecer Cristo em mim, nos meus atos. Hoje meu filho acordou às 5 horas da manhã fazendo um discipulado com uma missionária que já morou na África, que ele sempre quis ser discipulado por ela, e ele estava lá às 5 horas da manhã, ele acordou primeiro do que eu acordo às 6 para poder fazer meu período de oração, e estava lá fazendo seu período de oração. Olha só. Sem cobrar, sem pedir, ele foi atrás, ele entrou em contato com ela, ele está falando com ela. E assim, eu vejo visualmente, visivelmente, diariamente a transformação do meu filho. Eu tenho a prática de jejuar uma semana todo mês do ano e 40 dias uma vez no ano. Uhum. Inclusive, eu estou nesse período no meu jejum de 40 dias. Hoje eu estou indo para 20 dias e ainda falta mais 20. E isso tem levado ele, a minha esposa, a buscar jejuar, a buscar orar mais, a ver a minha esposa voltar a levantar mais cedo, sem precisar cobrar, sem precisar dizer, você precisa fazer isso. Não, é o que eu sempre disse lá em casa, a salvação é individual, eu estou cuidando da minha. Estou dando exemplos para que vocês vejam o que acontece com quem faz isso. Se vocês quiserem viver isso, faça isso. Se vocês não querem viver isso, não faça isso. Continue fazendo o que vocês estão fazendo. Mas aí as consequências, os resultados, as colheitas serão diferentes. Mas é sua com Deus. Eu não vou me interferir nisso. Então, assim, quando a gente começa a entender isso e a colocar em prática, eu vejo que tudo à nossa volta começa a mudar. As pessoas começam a mudar. Hoje, por exemplo, eu me sinto um homem realizado, não porque eu tenho uma casa própria, não porque eu tenho um carro, não porque eu passei no concurso e tenho um cargo bom. Hoje eu tenho tudo isso. Entende? Mas eu me sinto um homem realizado porque eu sou um pai onde eu vejo os meus filhos clamarem sozinhos, buscarem sozinhos, irem ter relacionamento com eles por conta deles. Entende? Então, assim, eu creio que quando nós pais, você homem que nos ouve, entende que não é pelo cobrar, não é pelo impor, mas é pelo exemplo. Pelo exemplo. Tudo fica mais leve, fica mais tranquilo. Mas a minha preocupação, e eu fiz essa introdução toda para te fazer essa pergunta, é como lidar com esse modismo gospel, onde as pessoas estão pegando pílulas de sabedoria e transformando em evangelho, pegando técnicas de coach, técnicas de neurociência, para colocar o ser humano no centro. Não, você é a sua melhor versão, você tem não sei o quê. Sendo que Cristo nos ensina totalmente o oposto. Ele ensina que você tem que morrer todos os dias, morrer para mim mesmo. Eu costumo dizer que quanto mais eu me aproximo dele, mais eu reconheço a minha insignificância, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou pecador, o quanto eu preciso melhorar a cada dia. Quanto mais eu me distancio dele, mais eu acho que eu sou a minha melhor versão, que eu sou melhor que tudo. E hoje as igrejas estão impregnadas. É assustador, e por isso eu trago esse tema aqui para que você possa dar a sua opinião. Não sei como é que tem acontecido lá na sua igreja. Como é que está essa questão de a necessidade, pegando a própria pergunta do Bispo Manuel, de atrair as pessoas para Cristo, tem feito com que nós tiramos o que você mesmo disse, dar
a palavra de Jesus, da cruz, do sacrifício, do preço que eu tenho que, né? Muitas vezes, Jesus pagou o preço na cruz, pagou, mas eu também tenho o meu para pagar. Ele pagou o dele por mim, mas eu tenho que pagar o meu, né? Jesus, ele não é... Uma vez eu vi um pastor dizendo que ele já não pergunta mais, você aceita Cristo, você nega Cristo, você nega tudo isso que ele fez por você. Eu acho que o grande fio da meada é nós entendermos que existe níveis de maturidade espiritual. Quando você pega dentro da própria Escritura, o apóstolo Paulo, ele trata a palavra filho de duas formas diferentes. Técnicos, filho bebê, filho pequeno, e ruios, filho maduro. Você pega o apóstolo João, ele trata de três formas diferentes, três níveis, o apóstolo João. Ele fala sobre filhinhos, né, que é aquele que já conheceu o Pai. Ou seja, tem Deus como Salvador, com paternidade espiritual. Jovens, é aquele que conhece o Pai e conhece a palavra, e já tem a força e já consegue resistir o maligno. E tem os pais, os adultos, que os pais, que é aquele que conhece o Criador desde antes, né, conhece toda a história do Pai, do Criador, não só Deus como Pai, mas Deus como Criador, Deus como Eterno, e já consegue gerar filhos para Deus. E quando você vai olhar isso em Jesus, ele também tem níveis de relacionamento. Níveis de relacionamento. Jesus, ele prega para uma multidão. Quando ele prega para a multidão, ele prega histórias. Sim, ele prega histórias. Então, acho que esse é um ponto que nós, pastores, precisamos entender. Nós precisamos pegar o nosso público-alvo e dividi-lo em níveis de maturidade espiritual. Entendeu? Então, porque tanto um pastor que tem geralmente uma chamada mais evangelística, ele pode correr o risco de baratear o evangelho. Tanto um pastor que geralmente tem uma chamada mais profética ou apostólica, ele pode querer engrossar demais o caldo para quem é bebê. Sim. Então eu vejo que é muito importante nós discernirmos as coisas. Jesus, quando ele pregava para a multidão, ele pregava o quê? Ele pregava as parábolas. Jesus pregava as parábolas. Contava histórias para o povo. Já para os seus 12 discípulos, Jesus ele explicava as histórias e aplicava profeticamente aquelas histórias. Jesus contava os segredos das Escrituras para os seus discípulos e não para a multidão. A multidão realmente ela precisa ser atraída, porque Jesus até um certo momento ele deu uma pancada na multidão e falou, vocês vêm só por causa do pão que vocês comem. Mas você vai perceber que a maioria do tempo que Jesus estava com a multidão, ele continuou dando pão. Sim. Ele continuou dando milagres, ele continuou dando histórias para o povo ouvir. Então, nós não podemos ser uma igreja tão madura que perde a capacidade de gerar novos filhos para Deus. Mas nós precisamos discernir isso. Segundo ponto, Jesus ele contava os segredos para os discípulos mais próximos. Jesus ele abria certos segredos, revelava mistérios da palavra para aqueles. Jesus vocacionava esses mais próximos, dava autoridade e poder para ele expulsar demônios, curar enfermos e tal. Jesus também ele tinha o seu núcleo de 3. Aqueles 3 ali, ele compartilhava segredos do coração dele. Ele começava a compartilhar ali as dores do ministério. Sim. Ele falava, olha, eu estou tão triste, eu vou ficar triste até a morte. Intercede por mim. Todo pastor precisa disso. O pastor precisa ter a multidão, o pastor precisa ter os discípulos, no qual ele compartilha a missão, e discipula esse daqui, mas o pastor precisa daqueles 3 que vai compartilhar talvez um pouquinho do coração. Não é todo o coração, mas um pouco do coração. O pastor precisa ter aquele 1, que vai ser o substituto. Esse aqui, o coração dele, do pastor, o pastor tem que ter 100% do coração dessa pessoa. Esse cara aqui tem que ser ali, lado a lado. E o pastor, depois, ele precisa ter quem está acima dele.
Esse aqui é um relacionamento pessoal que ele vai dar todo o coração dele para essa pessoa que está acima dele. No caso de Jesus, era Deus, porque não tinha ninguém para discipular Jesus. Amém. E ainda tem um outro nível. Tem os fariseus. Para esse, Jesus dava chicote. Então, eu acho que nós, a igreja, eu vejo que a igreja cai na moda quando a gente quer ser uma coisa só. Sim. E a gente não entende aquilo que muita gente fala aí por aí, que é a multiforme graça de Deus, ou a complexidade do corpo de Cristo. Nós precisamos entender o ministério evangelístico, que é o que vai mais contar a história, fazer milagres. Nós precisamos ter o ministério pastoral para cuidar dessas pessoas. Nós precisamos ter o ministério profético, o ministério mais apostólico, que vai conferir se está tudo certo e vai dar capacidade de enviar pessoas. O mestre. O mestre que vai capacitar essas pessoas. Né? O mestre já está falando aqui. Ó. Né? Então, nós precisamos ter essa... Eu acho que o pastor ele erra quando ele quer pastorear sozinho e ser estrela. Estou lendo um livro chamado Formador de Heróis. O pastor ele erra. O modismo acontece na igreja quando o pastor quer ser o herói da igreja. Sim. A liderança da igreja precisa ser descentralizada. Jesus, quando ele começou seu ministério, já chamou 12. A igreja ela era liderada por modelo de presbitério. Eu não sou tradicional ao ponto de falar que tem que ter um presbitério na igreja, mas eu não concordo com o pastor lidere sozinho. Seja a estrela da igreja. Concordo, verdade. Entendeu? Lá na igreja eu tenho pessoas que eu vejo que esse irmão aqui é o melhor pregador para o domingo. Eu não me considero um bom pregador para o domingo. Eu preciso me modelar bastante para que eu possa pregar no domingo. Embora eu pregue a maioria das vezes, mas é um esforço que eu faço para conseguir ter uma palavra que o público do domingo vai entender. Sim. Entendeu? Agora, eu sou chamado, sou um melhor pregador para discipulado pessoal. Porque ali eu não tenho um problema de mostrar a cruz para a pessoa. Então, eu tenho entendido o meu lugar. Cada um precisa entender seu lugar. Entender que quando você vai sair daquele lugar, você tem que se modelar. Você tem que se multar. Mas uma coisa é o seguinte, não podemos baratear o evangelho, não podemos negociar a cruz. Temos que ter diferentes níveis de pregação na igreja, de acordo com o público. Sim. Precisamos fazer transições de um público para o outro. Levar a comunidade a ser frequentador da igreja, levar o frequentador a ser membro da igreja, levar o membro da igreja a ser discípulo, levar o discípulo a ser um ministro. A gente precisa ter esse caminho aberto, precisa ter essas portas de transformação, de crescimento espiritual. E, acima de tudo, a gente tem que ensinar o povo a discernir. Porque você vai ver que Jesus, o zelo pela casa de Deus consumia Jesus. Por que Jesus expulsou os sacerdotes, deu chicote nos sacerdotes? Porque estavam querendo baratear a adoração do povo. Baratear não, facilitar. Você não precisa mais trazer animal. Você pode trazer o dinheiro, você compra de mim aqui o animal. Sim. E aí eles viram essa oportunidade de facilitar a adoração. O que ele fez? Falou, eu vou ganhar um pouquinho aqui também. Aí fizeram uma casa de câmbio. Falou, o dinheiro de vocês não é aceito não, tem que ser o dinheiro do templo. Fez uma casa de câmbio. Jesus, quando olhou aquilo, o povo não mais adorando, porque o sacerdócio é universal. O sacerdócio é todos os santos. Isso. A gente precisa ensinar o sacerdócio para todos os santos. Mas aí eu volto a falar uma frase que eu falei no começo. Não tem como ensinar o sacerdócio dos santos para alguém que ainda não foi evangelizado. Né? Tem gente que ele evangeliza todo mundo e não ensina a ser sacerdote, não ensina ninguém a ser sacerdote. Tem gente que quer ensinar todo mundo a ser sacerdote, sendo que nem foi evangelizado. Então a gente tem que ter esse discernimento. Então, nós precisamos, além de ter, ensinar também o povo a ter. Eu não vou pegar o teu dinheiro para te dar um animal para adorar por você. Eu não vou enriquecer só para você ter a sua mente aliviada de que você está cumprindo o sacerdócio através de mim. Não é uma casa de câmbio, não é um comércio. Você vem aqui, você vai trazer de casa a sua adoração. Sim. É onde a família se torna muito importante. A igreja, ela é um lugar para os perdidos se encontrar também,
Mas, na verdade, a Bíblia, Jesus diz que a minha casa será chamada de casa de oração. Isso. Quando fala de casa de oração, fala de sacrifício e serviço. Então, quem está na igreja, ele precisa ser treinado, instruído a assumir o sacerdócio. Levantar-se ali, então, não só apenas um hospital, mas um exército, para poder ir nas trincheiras e trazer para cá quem está perdido. Uau! Que chave, né? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de ter movimentos para quem ainda não quem não faz parte da comunidade de fé, uma palavra pastoral, uma palavra que vai levar o frequentador a ser membro, o membro a ser discípulo, mas a gente também precisa ensinar o discípulo, ensinar o membro a ter discernimento, de não comprar um falso evangelho, de não viver um evangelho onde ele é o sacrifício para o Senhor. Exatamente. Onde ele é um sacerdote para o Senhor. E isso é responsabilidade nossa como pastor, através do ensino da pregação. Glória a Deus! E do nosso exemplo, da nossa vida. Pastor Carlos Júnior, como lidar com as pressões ministeriais? Vou começar por uma frase que o pastor de jovens da minha igreja fala, o pastor Renato Macedo. Primeira coisa que você tem que entender é que a obra não é sua. O missionário Carlos fala, eu falo também, nós aprendemos, acredito, com o missionário Carlos. A primeira coisa que você tem que entender é que a obra não é sua. Nosso papel é, como Paulo fala em 1 Coríntios, é plantar e regar. Sim. E Deus dá o crescimento. O nosso papel é pregar e discipular, como Jesus fala. E o papel de Jesus é edificar a igreja. Então, eu tenho que me ater, me conter em pregar e discipular. E tenho que clamar ao Senhor, interceder para que Ele edifique a igreja. Então, a igreja é o único empreendimento na terra que o homem não é responsável pelo seu crescimento. A igreja é o único empreendimento na terra que o homem não é responsável pelo seu crescimento. Porque o responsável pelo crescimento da igreja é Jesus. Se eu estiver fazendo bem o meu papel, qual é o papel do pastor? Em primeiro lugar, Dag Mills diz que o pastor, os 50% do serviço do pastor é oração. Até porque quem edifica a igreja é o Espírito Santo, é o próprio Jesus. Jesus disse em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Então não tem como o pastor Frank e o pastor Manuel falar assim, eu vou fazer essa igreja crescer. Bom, se você fizer a igreja crescer, você não constrói uma casa para Deus, você constrói uma torre de Babel. Sim. Se foi você que fez crescer, você não fez uma casa para Deus, você fez uma torre de Babel. Uma torre de Babel é aquela que constrói um lugar bem alto, que toca ao céu, que parece que é do céu, mas na verdade lá em cima tem o nome dos homens, não tem o nome de Cristo. Então, você está atraindo as pessoas para que o nome dele seja glorificado. Agora, nós vamos interceder para que Deus age na igreja, o céu se abra, para que os milagres aconteçam, para que as pessoas se quebrantem para o discipulado. Né? Esses dias na igreja nós temos trabalhado com muita profundidade no discipulado. Deus tem dado essa direção para nós, maturidade para a igreja. Eu preguei uma série de mensagens, fizemos uma conferência sobre filhos maduros, foi feita pelos jovens da igreja, o líder de jovens da igreja, junto com os irmãos, fizeram essa conferência. A gente tem discipulado mais profundamente os irmãos, falado muito sobre cruz. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo lá na igreja. E a gente precisa da oração para que as pessoas abram o coração para discipular. Porque você pode discipular uma pessoa 5 anos, se o Espírito não agir, entra no ouvido e sai no outro. Sim. Entra no ouvido e sai no outro. Agora, é meu papel discipular, mas é meu papel, em primeiro lugar, então, interceder. Segundo lugar, pregar o evangelho, porque se eu não pregar, não cresce, não tem salvação. Então tem que pregar, que é diferente de ensinar. Sim. Pregar é diferente. E terceiro, discipular. Como é que eu lido com a pressão? Larga a pressão para lá. Faz o que você tem que fazer.
Aí as críticas, as oposições, pega elas e bota aquilo que você não dá conta de lidar, você entrega para Deus. Eu já fui um pastor depressivo. E eu estou falando do que eu conheço. Eu estive 8 meses em depressão. Por causa da igreja. Então, depois desse tempo que eu passei em depressão, eu tive lições práticas daquilo que eu já ouvia meu pai falar. Eu tive lições práticas daquilo que depois eu fui buscar no conhecimento humano, no desenvolvimento humano. Né? O pastor até citou aqui, mas eu estudei um pouco sobre neurociência. Sim. Né? Sobre desenvolvimento humano, sobre a parte de coaching integral sistêmico. Eu fui estudar sobre isso. Mas de tudo aquilo que eu descobri na neurociência, de tudo aquilo que eu ouvia do meu pai, sim, Deus me ensinou na prática. E o que você pode fazer? Deixa o negócio para lá, tá pegando fogo, deixa pegar fogo. Jesus está no barco, meu irmão. Quando Jesus está no barco, ele faz o fogo parar, ele faz a água parar e ele coloca você para viver o propósito. Ele coloca você para viver o milagre. Então, não se apegue às pressões. Onde você coloca seus olhos, você vai se moldar naquilo. Esse é o princípio da adoração, Salmo 115. Quando você começa a olhar demais para isso aqui, ó, daqui um pouco você está parecendo uma xícara. Entendeu? Então, você tem que olhar para Cristo. E você tem que olhar para aquilo que Cristo diz que você tem que fazer. Verdade. Larga de comparação, larga de olhar para as crises, larga de olhar para quem está melhor, para quem está pior do que você. Rede social, larga de ficar rede social, se conecta com aqueles que Deus colocou ao seu lado para te instruir, para te melhorar, para te corrigir, para se inspirar, mas não para ter inveja. Sim. Né? Mas não para se comparar e não para ter pressão. Lida com aquilo que Deus te mandou lidar. E essas 3 coisas eu tenho como base na minha vida. Eu tenho que interceder. Primeiro, eu tenho que ter relacionamento com Deus. Segundo, eu tenho que interceder. Terceiro, eu tenho que pregar o evangelho. Quarto, eu tenho que discipular. Amém. Pronto. E deixar que Atos 2,47 aconteça. Acontece. E Deus dá o crescimento. Deus dá o crescimento. Eu acredito, pastor Carlos Júnior, pastor Frank, irmão, amigo, neto, espectadores, eu acredito assim, que o maior nível de batalha espiritual que um crente possa encarar não é orar 200 horas no monte, não é cantar 1000 hinos, é descansar no descanso da graça. Descansar no descanso da graça. A graça é um descanso. Eu vejo ter muitos pastores estressados aí, porque eles não entenderam a graça. A graça é um descanso. A graça é um descanso. É verdade. E a graça é que nos capacita para estarmos ativos sem estarmos cansados. Exatamente. Correr e não se cansar, né? Eu vejo, Bispo Manuel e Pastor Carlos, que um dos grandes desafios é nós entendermos de onde viemos, para onde vamos e por que fazemos o que estamos fazendo. Quando você tem resposta para essas 3 perguntas, eu ouso falar que não há desafio que você não possa enfrentar. E não há provação que vai te tirar do teu foco. Exatamente. Porque quando eu sei que eu vim de Deus, eu vou voltar para Deus, porque foi Ele que me deu o sopro de vida, o Espírito de Deus passou a soprar em mim. Então eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Aí eu costumo olhar até para os milagres que tem na Bíblia, entendendo o propósito. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram ameaçados de ser jogados na fornalha, a resposta deles foi: tudo bem, pode jogar. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, também está tudo certo. Eu gosto muito daquela música do Delino Marçal que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Então o fato de Ele suprir as minhas expectativas, os meus anseios, os meus medos, as minhas depressões, ela não faz Ele mais Deus ou menos Deus. Sim. Então, quando nós entendemos que você sabe de onde você veio, para onde você vai, e o teu foco é Cristo,
é a vontade dele se cumprindo em mim, não interessa se eu vou ser jogado na fornalha, não interessa se eu vou ser jogado na cova dos leões, não interessa se vão me acusar injustamente, não me interessa se vão me surrar, se vão... Você pode ver que tem dois tipos de pessoas que vivem muito milagre. Isso nas escrituras e isso na nossa vivência. O primeiro tipo de pessoa que tem muito milagre é aqueles que o Senhor está evangelizando. Aquela pessoa ali, quando ele ainda não tem Jesus e quando ele está começando sua caminhada na fé, ele vive muitos milagres. Verdade. Né? E outra pessoa que vive muitos milagres é aquele que está cumprindo plenamente o propósito de Deus na vida dele. Amém. Essa pessoa que ela entendeu o seu chamado, né? Ele começa a viver milagres sobrenaturais na vida dele. Né? Você pode ver quantos pastores começam a, por exemplo, construir um prédio. Deus falou para ele construir um prédio. Quantos pastores começam a construir o prédio de uma igreja e aí, de repente, já aconteceu na nossa denominação, um pastor começar a construir o prédio da igreja que Deus mandou. Ele constrói a igreja aqui, constrói tal também. Mas, Senhor, eu não tenho nem gente para construir. E assim. Aconteceu de que ele estava lá na igreja orando porque não conseguia terminar o prédio. Chegou um cara de carro e entregou uma maleta de dinheiro. Uau. Um milagre. Milagre. Envio de Deus. Aqui na nossa igreja, nós inauguramos mais um prédio da nossa igreja final de semana agora. Né? E esse final de semana, esse prédio da igreja, quando a pastora recebeu, a pastora e o pastor recebeu um direcionamento de Deus, compra um lote que eu quero que vocês façam um prédio aqui. A igreja tem 50 membros. No Jardim Taquari. Sim. Uma renda baixíssima. Eles não tinham dinheiro nem para dar entrada no lote. E começaram a orar. Aí começaram a procurar o lote. Quando foram procurar o lote, chegou no meu pai, missionário. Missionário, a gente encontrou esse lote, Deus falou para a gente construir uma igreja. A gente não sabe de onde tirar, mas a gente quer comprar o lote. E o lote de 1.000 metros quadrados. Grande, bom. Aí o missionário falou, tá bom. Aí o missionário falou, como é que vai fazer lá? Negociaram, o missionário falou, eu vou pagar a entrada do lote. Meu pai pagou a entrada. Vocês pagam a parcela? Pagam. Então vocês pagam a parcela. Aí o missionário pagou a entrada do lote. E eles começaram a mexer lá, fazendo um muro, não sei o quê, ganhar um cimento aqui, outro cimento ali. Depois um outro irmão da igreja, um irmão que é fazendeiro, chegou no missionário e falou assim, missionário, está construindo a igreja toda. Vamos fazer o seguinte, pega o meu cartão aqui. Meu Deus. O que o senhor precisar para a igreja, o senhor pode comprar. Na hora que a igreja terminar de construir, o senhor me devolve o cartão. Glória a Deus. Você tá vendo? Milagre, né? Milagre. Mas quem vive milagre? Que bota o pé na água. Quem vive milagre é aquelas pessoas que estão saindo de uma vida incrédula, passando para viver com Jesus, está botando o pé na água. Sim. Saindo da sua segurança da incredulidade, passando a viver uma vida com Jesus. Ou quem é salvo e aceita o chamado de Deus para sua vida. E de novo lembrando, não necessariamente chamar de Deus na sua vida é para você ser um pastor. Sim. Talvez é para você ser um líder que vai mostrar Cristo em outras esferas da sociedade. Sabe qual é o erro que eu vejo assim, que a minha geração cometeu, muito grave? Você é um pastor e você tem o seu trabalho secular. Secular significa divorciado, separado. Uhum. Então, hoje você pode, e eu quebrei esses paradigmas lá atrás. Hoje você pode ser um pastor e um excelente advogado e exercer seu ministério lá na advocacia. Sem nenhum problema. Porque tanto o pastor quanto o advogado, no caso do pastor Frank, quanto o médico, ele é o quê? O sacerdote. Por isso que tem Pedro e Paulo, né? Exatamente. Então, o sacerdócio é exercido lá no hospital, lá no fórum, lá no pedreiro. Eu vejo que o grande diferencial aí é que Pedro, por exemplo, ele não era de tempo integral, porque a gente é sacerdócio em tempo integral, seja sendo advogado, seja sendo médico, seja sendo gari, a gente é sacerdote em tempo integral. Sim. É de dedicação exclusiva. É pastor de dedicação exclusiva. Eu, por exemplo, me vejo como um pastor de dedicação exclusiva. Eu entendo que esse é o chamado de Deus para minha vida. Eu, por várias vezes, já fui convidado, já fui chamado para fazer determinadas coisas, e sempre quando eu me envolvia, o Senhor, ele me freava. O próprio Deus me freava. Então eu me vejo como um pastor de dedicação exclusiva. Mas tem pessoas que não é para ser pastor de dedicação exclusiva. Sim. Eu vejo o grande diferencial
cara que não é pastor de dedicação exclusiva, ele faz o seu trabalho neste tempo, seu trabalho na terra, para financiar o reino de Deus. Financiar a sua missão. Não estou falando financiar a igreja, estou falando financiar o chamado. Financiar o chamado. Né? Por exemplo, meu pai, ele sempre faz alguma coisa. Sempre. Agora ele está finalizando uma casa aqui no centro, porque ele é um bom construtor. Ele está finalizando uma casa. Finalizou. E sempre ele faz isso. Ele finaliza uma casa, vende um negócio, faz outra coisa. Para quê? Ele compra um lote para a igreja, ele faz isso. Porque meu pai, ele tem um chamado específico. Meu pai, ele é muito voltado para despertar chamados, despertamento ministerial e para estruturação física da igreja. Meu pai é um dos melhores construtores que tem dentro da nossa denominação. Nós temos 1.800 igrejas na nossa denominação. E meu pai é um dos melhores construtores que tem. Que benção. Aqui em Palmas. Sim. Entendeu? Então, assim, e ele sempre faz isso. Ele tem uma gestão financeira excelente. E ele, às vezes, trabalha fora, se desgasta fora, para não precisar, porque nós ainda não tínhamos irmãos que entenderam o seu chamado como empresário para financiar o reino. Porque eu acredito que o irmão A, o irmão B, o irmão C serão empresários no reino. Mas o dinheiro do empresário crente é para quê? É para a sua glória? Não. É para o seu louvor? É para a sua vaidade? Tem problema nenhum, ele tem uma vida maravilhosa, Deus se alegra com isso. Mas ele foi chamado para ser rico por Deus, porque eu acredito que tem gente que foi chamado para ser rico. Riqueza é um dom, né? Riqueza é um dom. Isso. Mas esse irmão crente que foi chamado para ser rico, ele vai ser rico, ele vai financiar o reino. Amém. Como o exemplo desse irmão que eu falei. Ele é um irmão muito rico. Um irmão multimilionário. Que tem uma renda extravagante. E o que ele fez? Funcionário, pega lá. O senhor pode construir um prédio da igreja. Dentro de um ano nós construímos um prédio da igreja que custou, com lote, mais de 400 mil reais. No Jardim Taquari. Uma igreja que tem 50 metros. Que benção. Por quê? Porque alguém entendeu o seu chamado. Então, o pastor de dedicação exclusiva, dificilmente ele vai ser rico. Né? Dificilmente ele vai ser rico. E eu falando isso é muito interessante, porque eu vim de uma família de empresários. Sim. E me vejo como pastor de dedicação exclusiva, que não vai trabalhar para ser rico como os meus tios, meus pais trabalharam. Né? Mas o pastor e o cara que é pastor, que não é de dedicação exclusiva, mas que ele trabalha fora da igreja, ele precisa ter esse entendimento. A ganância não pode dominar seu coração. Porque se ele trabalhar para ficar rico, ele vai não pode servir a Deus e a mamão. Aquele trabalho dele tem que ser para o sustento do seu chamado. Esse é o meu entendimento. Se eu estiver errado, você está certinho. Você está certo. Um pastor não pode ser Pastor, se deixar, nós passamos o dia inteiro conversando, o papo é bom. Mas para a gente encerrar, qual que é o maior sonho seu no ministério pastoral? Como pastor aí, se você já alcançou, está buscando alcançar, qual que seria o maior sonho do pastor Carlos Júnior hoje? Meu maior sonho é edificar uma igreja de discípulos para Jesus. Esse é o meu maior sonho. Se Deus me der o privilégio de ser pastor de uma grande igreja, ser pastor de uma grande igreja. Se Deus me der o privilégio de ser um pastor da igreja do tamanho do que eu tenho hoje, que não é uma grande igreja, mas que seja de discípulos, eu vou estar realizando meu sonho. Mas o meu sonho é ser pastor de uma igreja discípulo de Jesus, porque eu vejo que só discípulos de Jesus eles cumprem a missão. Você vai ver que Maria, toda vez que você tem Maria, irmã de Lázaro na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Seja para aprender de Jesus, seja para aclamar Jesus no momento que os seus mortos, que os seus queridos morrem, seja no momento para sacrificar a Jesus, ela está aos pés. E ela tem um coração de adoradora, tem um coração de discípulo. O discípulo ele não rejeita o que os outros rejeitam. Todo mundo rejeita os pés. Mas os pés é querido por quem ama muito aquela pessoa. Por exemplo, eu beijo os pés da minha esposa, beijo os pés
da minha filha, do meu filho não, já tão grande, já joga bola, dá trabalho beijar os pés. Mas eu beijo o pé da minha filhinha, que tem 1 ano e pouco, da minha esposa eu beijo os pés, do meu Jesus eu beijo os pés. E pés na Bíblia significa o quê? Missão. Só discípulos, pessoas que têm um coração de adorador, que amam Jesus, discípulos que amam Jesus, que dizem, eu não tenho para onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna, é que vão cumprir a missão. E eu tenho um desejo de que, assim que o Senhor me der, se o Senhor me der essa oportunidade, ter uma igreja de discípulos para a gente conseguir cumprir a missão na 139 cidade de Tocantins. Aleluia. Amém. Pedro disse, né? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pastor Carlos Júnior, se alguém quiser ir lá na sua igreja, ouvir uma palavra abençoada de sabedoria dessa, porque esse homem é uma bitrem carregada de sabedoria. Né? Onde é que fica a igreja? Quase dia de culto lá? Lá na nossa igreja nós temos curso na quarta-feira e no domingo. Sim. Quarta-feira às 19h30, domingo às 18h30. Fica ali na Avenida Tocantins, quadra APM-NW1, área permanente municipal NW1. Amém. No fundo do postinho ali da 1. Sim. Avenida Tocantins, ali na ladeira da 1 para 3. A Casa da Bênção. Pastor Carlos Júnior, acho que eu sei onde é que é. Do lado direito ficava quase em frente com uma Energisa, né? Tinha uma Energisa ali. Aí do lado direito ali, assim. Quem vem da feira da 1 para 3 antes do 7. Eu trabalhei ali naquele colégio ali no Jandira Torres, ali logo do lado de vocês ali, um pouquinho pra frente. Sim, sem Jandira Torres. Sei. Eu trabalhei ali como coordenador financeiro uma época. Quando ele ainda estava em funcionamento, acho que agora eles extinguiram ele de vez, né? Tentaram tanto que acho que extinguiram ele. Pastor, pra gente encerrar, eu gostaria que você respondesse uma última pergunta e já mandasse uma mensagem para esses homens que estão nos ouvindo. Qual é a dificuldade de ser homem nessa geração, nessa sociedade, do jeito que está, e ainda cristão? E deixa a sua mensagem para esses homens aí, respondendo também essa pergunta. Tomando o exemplo de Davi, que falou a Salomão, meu querido. Davi falou a Salomão, seja um homem. Seja homem. E o homem ele tem suas características próprias. Né? O homem ele foi feito por Deus para liderar a sua casa. O homem ele tem essa característica de liderança. Isso é natural. Seu nível de testosterona ele é muito maior do que o nível da sua mulher. Um homem normal tem a testosterona 400, 500, 600, 700. Uma mulher, a testosterona dela é no máximo 50, 70. Uma mulher que tem muita testosterona, geralmente é 30. E isso é feito por Deus propositalmente. Então você precisa aperfeiçoar no Senhor as suas capacidades de liderança. Você precisa aperfeiçoar no Senhor a sua coragem, a sua capacidade de proteger a sua casa e proteger o chamado que Deus entregou na sua mão. Administrar bem aquilo que Deus entregou na sua mão, seja sua família, seja suas finanças, seja o seu ministério. Então, isso é muito importante, muito necessário. Não se importe, porque nós vivemos em um mundo que antigamente ser homem era o machismo. E é verdade, eles cometeram muitos excessos, né? Há uma violência e isso não faz parte do caráter cristão. Mas por causa disso o feminismo ficou muito forte. O feminismo ele tem uma característica, eles querem masculinizar a mulher e fragilizar o homem. Então, homens que choram não é aquele homem frágil. Homens que choram não é aquele homem que nega a sua liderança. Homem que nega a sua força para proteger a sua casa, o seu chamado. Homens que negam o seu poder de conquista. Homens que choram é aqueles que choram aos pés do Senhor negando sua carne. Amém. Aos pés do Senhor negando seu orgulho, negando a sua omissão, negando a sua vaidade. Talvez você teve a educação de sua mãe, de sua avó. Talvez você faltou referência paterna dentro de sua casa. Talvez você não teve condições de ser discipulado e treinado por alguém para ser um homem que vai liderar a sua casa, vai proteger a sua família, vai conquistar os sonhos de Deus para você. Mas eu quero te dizer, aos pés do Senhor, chorando aos pés do Senhor, você pode ser esse homem de verdade que o salmista Davi falou para Salomão ser. Querido, seja homem. Não tenha vergonha de ser homem. Sua mulher precisa, por mais forte que ela seja que você seja homem. Seus filhos precisam de você, homem, dentro de casa. Esse mundo precisa de mais homens
homens de verdade, que são fortes na guerra e que choram aos pés do Senhor. Amém. Lembrando que ser homem não é ser macho, né? Então, seja homem. Pastor Carlos Júnior, muito obrigado pela tua presença aqui. Prazer, volte mais vezes, obrigado, a casa é pastor. sua. Agradecemos você que ficou conosco até esse momento, no Homens que Choram, esse episódio de hoje. Encontramos você no nosso próximo episódio. Obrigado. Deus te abençoe. Deixa eu